Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Eu me chamo Nívia Ferreira, eu sou professora do componente curricular Educação Física e hoje viemos com a temática Jogos e Brincadeiras Populares. Vocês lembram? Vocês fazem que só na Educação Física, não é? Vamos lá ver? Antes da gente começar, da gente dar início, a gente vai falar um pouco da historicidade, que a gente sempre fala desde o início, tá? Vejam bem, registros revelam que o jogo surgiu no século XVI e que os primeiros estudos foram na Roma e na Grécia, com o propósito de ensinar letras. Eita, professora, como assim ensinar letras? Gente, vocês não lembram quando vocês foram alfabetizados? A tia, o tio, não fazia atividade para vocês através de brincadeiras? Então, também foi assim lá na Roma e lá na Grécia, tá? Com o início do cristianismo, o interesse decresceu, pois tinha o propósito de uma educação disciplinadora, de memorização e de obediência. Então, ó, eles deixaram os jogos um pouquinho de lado, tá? Para Brogueret, antigamente a brincadeira era considerada quase sempre como fútil, ou melhor, tendo como utilidade a distração, o recreio e, na pior das hipóteses, julgavam-na nevasta. Ou seja, a história dos jogos no início, né, nos primórdios, não era uma coisa muito boa, certo? E eu trouxe também uma pintura rupestre para vocês, que nessa pintura rupestre, pessoal, vocês já veem o ato de jogar, é? O ato de jogar e brincar tem seus registros desde as marcas arqueológicas. Então, ó, se vocês observarem essa imagem, tem três pessoas como se elas estivessem rodando, girando. Uma pessoa jogava para o lado, jogava para o outro. Então, os arqueólogos, os estudiosos, né? Os pesquisadores, eles estudam essas imagens e eles conseguiram ter essa interpretação. Tá certo que desde a pré-história as pessoas, né, já brincavam e jogavam. Tá? Eu trouxe alguns conceitos para vocês. Tá? O jogo é uma invenção humana, um ato em que sua intencionalidade e curiosidade resultam num processo criativo para modificar imaginariamente a realidade e o presente, diz lá no coletivo de autores, tá? Já para o Izinga, o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, seguindo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. Eu sempre escuto pelos meus alunos, professora, jogo é muito bom, porque o jogo não tem regra. Tem regra sim, tá? Só que a gente pode modificar e fazer ela do jeito que a gente quiser, a gente pode adaptar, mas as regras elas são absolutamente obrigatórias, ok? Vamos lá. Eu trouxe para vocês umas características universal dos jogos, tá? Envolvendo todos os tipos de jogo, tá? Então tem umas características marcantes em todo o mundo, não só aqui em Pernambuco, não só aqui no Brasil, em todo o mundo. Essas são as características dos jogos. Vamos lá. Possui uma ação voluntária. Geralmente todo mundo, eu quero brincar, eu quero jogar. Ninguém é obrigado a brincar e a jogar, tá? Todo mundo faz voluntariamente. São atividades voltadas para o lazer e favorecem as atividades físicas e ou mentais. Desenvolve a criatividade e a colaboração, melhora a coordenação motora, o equilíbrio, a agilidade e o raciocínio, estimula a socialização e a inclusão, e as regras são flexíveis, como eu tinha falado para vocês anteriormente. Então, essas são as características universais dos jogos. Eu vou trazer para vocês agora os tipos de jogos de acordo com o currículo de Pernambuco, tá certo? Eles estão divididos em 7 categorias: jogos populares, jogos cooperativos, jogos teatrais, jogos de salão, jogos eletrônicos, jogos esportivos e jogos sensoriais. Nós vamos passar um pouquinho por alguns deles, tá? E vamos especificar mais os jogos populares e brincadeiras populares. Vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre alguns tipos de jogos, eu quero falar para vocês um pouco sobre a vitória e a derrota.
tá? Porque os jogos, ele nos ensina muito e eu não poderia começar a falar sobre os jogos e não falar sobre a importância do ganhar e perder, tá? Os jogos impõem desafios e ensinam as crianças a encarar vitórias e derrotas com naturalidade. Quando elas passam a identificar a vitória e a derrota, outras questões se colocam, pois é natural que ela queira ganhar. Ao perceber a posição de ganhador e perdedor como transitória, fica mais fácil aceitar a derrota e, no caso da vitória, não desrespeitar quem perdeu. Ou seja, como assim, professora? Transitória. Porque nem todas as vezes a gente ganha, nem todas as vezes a gente perde. Isso tudo depende da especificidade do jogo que você está brincando. Porque às vezes você vai ter habilidade para uma atividade e para outras não. Então, geralmente, aquilo que você tem naquela brincadeira, naquela atividade que você tem mais habilidade, provavelmente você vai vencer. Mas em algumas você não tem, você provavelmente vai perder. Então, quando você percebe que o perder e o ganhar é transitório, fica mais fácil aceitar a derrota, né? E também, quando vencer, não de respeitar quem perdeu. Então, eu tinha que dar essa dica para vocês antes da gente começar a falar sobre jogos. Porque na aula da educação física, quando a gente fala em jogos, eu sei que a galerinha fica muito animada. Então, vamos lá começar com os jogos esportivos. É bem pincelado mesmo por cima, tá? Os jogos esportivos, pessoal, são aqueles que possuem características de esportivização, ou seja, aqueles que são semelhantes a determinados esportes e também têm característica de jogos, trabalhando o entretenimento e a competição. Exemplo, barrinha, zorrinha, vôlei, balão, mini handebol, entre outros. Eu trouxe para vocês aqui uma foto e vocês estão vendo aí. Se eu pedisse para vocês me dizer que jogo é esse, vocês provavelmente iam dizer que era o quê? Ah, professora, é um futsal, é um futebol, porque vocês estão vendo uma bola em uma quadra. Mas vocês estão vendo que tem características de um esporte, certo? Mas não é um esporte propriamente dito, é um jogo esportivo, um jogo que tem características do esporte. Até porque, em termos de competição, você não vê menina jogando contra menino. Não existe essa competição mista, tá? Pode haver um jogo escolar, tá? Nos interclasses. Mas federado, não. Então, isso é o que caracteriza o jogo esportivo. Né? Ter a esportivização, né? A gente, quando olha, a gente acha que é um esporte, mas é um jogo, ok? Vamos lá. Jogos cooperativos. Os jogos cooperativos, pessoal, são uma forma de jogo em que os ganhadores, os jogadores, trabalham uns com os outros para atingir um objetivo em comum. O objetivo da brincadeira, o objetivo do jogo não é vencer, trabalhar em conjunto, trabalhar, finalizar a atividade e não com o objetivo de competir, de vencer. Um telefone sem fio, por exemplo, lençol ball, um nó humano, a caneta da garrafa que eu vou mostrar para vocês, pega ajudante, brincadeira, os jogos de mímicas, tá? Eu trouxe esse jogo aqui e vocês estão vendo que tem um grupo de alunos. Eles estão com vários cordãozinhos amarrados em uma caneta e todos eles estão tentando, tá, colocar a caneta dentro da garrafa. Então, requer a ajuda de todos para eles conseguirem finalizar a prova. Então, aí não tem um vencedor e um perdedor. Aí quem ganha é todo mundo, tá? Então, isso é uma característica do jogo cooperativo, ok? Vamos seguindo. Vamos falar também agora sobre os jogos teatrais. Eu acho que os jogos teatrais vocês podem ter um pouco de dificuldade, né? Ah, professora, como assim jogos teatrais? Eu acho que eu nunca vi. Geralmente é isso que meus alunos falam, tá? O jogo teatral, pessoal, ele é considerado qualquer estrutura de jogo que possa ser utilizado no teatro, seja dramático, a partir de textos de teatro, cenas, esboços, improvisações, ou também na forma de jogos lúdicos ou brincadeira. Como, por exemplo, o teatro de fantoche, tá? É um joguinho de interpretação. A dublagem, a estátua. Estátua geralmente é uma atividade
que fazem no teatro para aquecimento, aquela brincadeirinha de estátua, onde eles vão aquecer o corpo, aquecer também a voz. Então, eles geralmente fazem essa atividade antes de começar a dramatizar, ok? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um desenho, tá? De uns fantoches e vocês, através desses fantoches, vocês podem fazer joguinhos teatrais, ok? Então, vamos lá. Eu trouxe essas fotos aí para que vocês consigam identificar o que essas fotos trazem, o que é que elas lembram, que jogos são esses? Pensa aí, pessoal. Que jogos são esses que aparecem aí na telinha de vocês? Será que vocês jogam isso na rua de vocês? Na pracinha? Na escola? Vamos lá ver se vocês conseguem identificar. Esse primeiro jogo, né, onde tem uma garota aí desviando da bola, é o queimado, né? Ou queimada, é um jogo muito popular nas escolas e também um jogo muito popular nas praças e na rua. Logo ao lado, lá está, ó, o coleguinha ali, ó, um amiguinho correndo com a bandeira, com a bandeirola, né? É o barra-bandeira, tá certo? Outro jogo muito popular. E abaixo temos uma turminha pulando corda, uma brincadeira, um jogo popular também, certo? Então vamos lá. Pessoal, jogos populares, que é o que a gente vai falar mais um pouco, são jogos que estão intimamente ligados à atividade de pessoas comuns e que ao longo dos anos e das gerações são passadas dos mais velhos para os mais novos. Na maioria deles não há nenhuma origem específica, nascendo da necessidade do homem para jogar. Eles são espontâneos, criativos e de atividades muito motivadoras. Então, esses jogos populares, eles vão passando de geração em geração. E geralmente a gente nem sabe a origem específica dele, mas a gente sabe sim que nossos pais brincaram, que nossos avós brincaram, tá certo? Por isso ele é chamado de jogo popular. Temos o jogo popular e temos as brincadeiras populares, que às vezes muita gente acha que é tudo a mesma coisa e tem uma pequena diferença. Vamos lá ver? Ó, lá no coletivo de autores diz que brincar é uma invenção humana, um ato em que sua intencionalidade e curiosidade resultam num processo criativo para modificar imaginariamente a realidade e o presente. Ou seja, usa a imaginação. Ele pega a realidade e o presente, tá? Ele usa as duas coisas. Segundo Kishimoto, tá? Brincar é uma atividade fundamental para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. Desde muito cedo, as crianças se comunicam por gestos, sons e mais tarde a imaginação. Ou seja, gente, brincadeira é uma ação do brincar, de se divertir. E o brincar, por sua vez, é a ação do brincar com um brinquedo ou com o próprio jogo. Então, assim, a brincadeira, ela está mais relacionada a um brinquedo. Não que a gente só possa brincar com um brinquedo, tá? Mas ela está geralmente relacionada a um brinquedo. No Brasil, pessoal, há um cenário, uma série de brincadeiras tradicionais para as crianças, tanto dentro de lares como ao ar livre. Como a maioria dos países do mundo, as brincadeiras mais conhecidas das crianças são bastante simples e não requer nenhum tipo de equipamento ou treinamento especial. Ou seja, para brincar, a gente não precisa treinar, a gente não precisa muito tempo, a gente não estimula muita coisa. A gente pode inventar, a gente pode usar a nossa imaginação. A gente brinca até com o nosso próprio corpo. Eu coloquei aí uma corda, que é uma das fotos anteriores que eu mostrei para vocês, essa foto aqui, ó, onde está um grupo ali pulando corda. Então, a corda, ele é um brinquedo popular, tá? E faz parte de uma brincadeira popular, tá certo? Então, vejam só, eu fiz uma tabela para que vocês consigam diferenciar, não é uma tabela diferenciativa, mas para que vocês consigam perceber as características tanto de um quanto de outro, tá? A brincadeira e o jogo popular, eles são muito parecidos, tá? As características são muito parecidas, mas vejam só, na brincadeira há a existência de fantasia. Então, a gente utiliza o brinquedo, a gente usa a imaginação, tá? Já no jogo popular, é um jogo que há competição,
É um jogo que há um objetivo, então ele não existe essa fantasia que existe na brincadeira, certo? Na brincadeira, inicia a atividade quando desejar. Eu vou lá brincar, eu posso brincar sozinho, então eu vou lá e brinco na hora que eu quiser, eu inicio na hora que eu quiser. Já no jogo, não inicio quando quiser. Eu primeiro tenho que estipular as regras, colocar um tempo, dividir os grupos. Então, eu não inicio quando eu quiser, tá? Na brincadeira, a competição não é necessária. Já no jogo, a competição, na maioria das vezes, é necessária. Eu digo na maioria das vezes porque no jogo cooperativo a gente não tem meio que uma competição, a gente tem um objetivo, tá? Mas, em relação ao todo, o jogo, ele tem uma competição necessária, tá? A brincadeira focalizada e orientada no indivíduo. Eu posso brincar sozinho, eu e um brinquedo, ou eu sozinho. Já no jogo, a atividade é realizada no coletivo, um contra o outro. Geralmente eu preciso de uma pessoa para jogar comigo. Geralmente, todo jogo, até se eu for fazer um joguinho eletrônico, eu preciso de alguém para jogar contra mim, a máquina do jogo, tá? Então, geralmente é um contra o outro. Isso é uma característica do jogo. Já na brincadeira, focaliza mais no indivíduo, no individual. Mas a gente tem a semelhança. Olha aí embaixo que eu grifei de vermelho. Não há necessidade de treinamento, nem para brincar e nem para jogar. Nenhuma dessas coisas. A gente não precisa treinar para jogar. A gente só é brincar, só é jogar, ok? Vamos lá. O foco da nossa aula de hoje é jogos e brincadeiras e brinquedos populares, tá? Brinquedos populares, pessoal. Não existe precisão sobre a origem do brinquedo popular. Sabe-se apenas que ele aparece na sociedade desde as épocas mais remotas. Há achado das primeiras bonecas no século 9 antes de Cristo em túmulos de crianças, ou seja, antes de Cristo, tá? Já existiam bonecas, já existiam brinquedos, tá? Hoje em dia não, mas antigamente, geralmente quando as pessoas faleciam, eles colocavam o brinquedo preferido ou a peça de roupa preferida, colocava dentro do caixão algo que a pessoa gostava. Então, essas bonecas aí foi achado em túmulos de crianças, certo? Ó, nas ruínas incas do Peru, arqueólogos encontraram vários brinquedos infantis também. Tá certo? Então vamos lá. É grande a variedade desses brinquedos, que vai desde os carrinhos de madeira ou de lata, bonecas de pano, marionetes, aviãozinho de papel, peão, papagaio, pipa, peteca e outros. Todos são encontrados nas feiras livres, tá, pessoal? Feiras livres, mercado, mercearias e museu. Geralmente, vocês não vão encontrar, assim, numa loja do shopping, uma boneca de pano. É muito difícil você encontrar. Geralmente, você vai encontrar numa feira livre, numa feirinha de artesanato, tá? Mas são muito bonitos esses tipos de boneca, tá certo? Uma das características dos brinquedos populares é que, normalmente, ele é artesanal, agindo de forma interativa no mundo de fantasia da criança. Eu trouxe alguns bonecos aí para vocês verem, alguns brinquedos, desculpa. Boneca de pano, carrinho de madeira, o peão, uma marionete, uma peteca, a pipa. Esses são os brinquedos populares e são geralmente, como eu falei anteriormente, eles são geralmente artesanais, tá? Brincadeiras e jogos de antigamente, gente. Quem não brincava, quem não jogava, né? Essas brincadeiras aí populares, ó. Amarelinha, que também pode ser chamado de academia. Tem o gira-gira, o pula-saco. Eu participei de muitas brincadeiras de pula-saco na minha infância. E também a brincadeira do elástico, tá? Vocês estão vendo aí, ó, brincar, pessoal, brinquedo, jogar brincadeira. Não tem isso de brinquedo de menino, brinquedo de menina, não. Brinquedo é livre, brinquedo a gente vai usar nossa imaginação. Depende do jeito, da atitude que a gente toma quando a gente está brincando. Então, assim, o brinquedo é livre, todo mundo pode jogar, sem distinção de cor e de gênero, tá certo? Mas olha essa imagem que eu trouxe para vocês agora. Olha só essa imagem.
Com o avanço tecnológico, o que foi que aconteceu com os nossos jogos e brincadeiras populares? Eles foram trocados, tá? Você vê ali um grupo de criança que eles estão ali no sofá, eles mal olham um para o outro, um está no videogame, outro no celular, outro está no notebook, tá? Não que seja errado, gente, mas que a gente não pode fazer essa troca, a troca da brincadeira, da ação, pela estácia, né? Para você ficar parado. Claro que a gente necessita também utilizar meios tecnológicos, mas nada em excesso, que vocês saibam trabalhar o tempo, diminuir o tempo de ficar, né? Nesses meios tecnológicos. Tá ali uma criança também com um celular, então se ele ficar muito em excesso, pode prejudicar a visão dele, é como se estivesse roubando a infância dele, ao invés de ele estar brincando, ele está lá com o celular. Então, essa época, né, com esse avanço tecnológico, nós vimos a diminuição das brincadeiras populares em todo o mundo, mas que a gente pode reverter, tá? E a gente pode brincar muito na nossa escola, na nossa rua, nas praças, tá certo? Então, não vamos deixar que o avanço tecnológico tire essas brincadeiras populares raízes, tá? Que vem de geração em geração. Vamos continuar. E eu trouxe para vocês uma sugestão de atividade, tá? A primeira delas é: façam uma pesquisa com seus pais sobre os jogos e brincadeiras populares que eles praticavam na infância. Eu tenho certeza que eles vão estar assim de brincadeiras, pode ser até igual a que vocês fazem agora, e pode ser nova, vocês podem até pedir para ele ensinar para vocês, e essa troca vai ser muito boa, tá? Sugestão 2. Procure brinquedos populares na sua casa ou com seus familiares. Então, esses brinquedos populares eu fui procurar na minha casa e tinha vários. Tinha pipa, tinha peão. Então, procura ver se na tua casa tem e compartilha com seus amigos e com o seu professor também, tá? E se vocês quiserem, eu coloquei aqui embaixo o meu Instagram, prof.niviaregina. Acompanha lá. Pode me mandar uma foto pelo direct e eu vou adorar que você compartilhe essa atividade comigo. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham curtido, porque brincar e jogar é muito divertido, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!